Fala pessoal, Caio aqui, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou trazer para vocês as minhas dicas, análises e palpites de futebol para o dia 1º de abril de 2024, a nossa segunda-feira. Mas antes, se você não é inscrito, clica no botão de se inscrever, dá essa força pra gente que tá começando aqui no YouTube. Se você quiser o link do grupo do Telegram, tá aqui na descrição, sempre eu deixo uma entrada lá. E agora, sem mais enrolação, bora para os jogos. Pessoal, ontem, infelizmente, pelo terceiro dia consecutivo, nosso bilhete não veio. Cara, a gente tá com uma sequência muito ruim no bilhete do canal. Incrível como as coisas não acontecem. Nossa dupla era a vitória do Leverkusen, que conseguiu uma virada absurda pra cima do Hoffenheim. Saiu perdendo por 1 a 0, fez o gol de empate aos 89 do segundo tempo e conseguiu a virada aos 91. Pô, virada de campeão. Depois o Bayern de Munique ainda perdeu mais tarde, o que praticamente deu o título pro Bayer Leverkusen. E o outro jogo do nosso bilhete era a vitória do Leipzig, que enfrentava o vice-lanterna mais, que faz uma campanha simplesmente horrorosa fora de casa, e o Leipzig simplesmente não conseguiu botar a bola para dentro. Foi coisa absurda, foram 7 grandes chances perdidas, 2 pênaltis anulados e 1 gol anulado. Então, pô, cara, fico chateado de a gente não ter conseguido entregar os mesmos resultados dos últimos meses nesse mês de março, que a gente acabou fechando no negativo. Sei que a grande maioria do pessoal vai seguir a gente se a gente conseguir entregar os resultados que a gente espera, que a gente já entregou e que esse mês a gente não conseguiu entregar. Então, para mim é muito importante que eu consiga entregar os resultados para vocês. Como falei, infelizmente, em março a gente não conseguiu fechar no lucro, mas é isso, seguir trabalhando, sem inventar, manter o método que deu certo até agora. Não é por conta de um mês ruim que as coisas vão mudar. Mandei pra vocês também uma duplinha lá no Telegram, incrível como no Telegram as coisas acontecem, aqui no YouTube não tem acontecido. Mandei essa duplinha pra vocês lá no Telegram, que bateu com tranquilidade, mais 2 gols no jogo do Kaiserslautern, bateu tranquilo, e mais 2 gols no jogo do Freiburg, também bateu tranquilo. Então a nossa duplinha do Telegram tem ido muito bem, ao contrário da do YouTube, que a gente não tem conseguido entregar os mesmos resultados dos últimos meses. Falando das entradas simples também, foi um dia de ganha e perde, alguns favoritos deixaram a desejar, alguns jogos de gols acabaram não saindo e outros aconteceram da forma que a gente esperava. No geral foi um dia de ganha e perde, não deu para lucrar tanto assim. Então é isso. Se você gosta do meu conteúdo, não esquece de deixar um like aí para fortalecer, que me ajuda demais. E se você está chegando agora no canal, não esquece de clicar no botão de se inscrever e ativar o sininho para não perder mais nada do que rola aqui. Tô trazendo dicas, análises e palpites diariamente por aqui. Se você quiser o link do grupo do Telegram, tá aqui na descrição. Sempre eu deixo uma entrada lá. Aproveita e me segue lá no Instagram, que o link também tá aqui na descrição. Antes da gente ir para os nossos jogos, lembrando vocês, Estrelabet, apoiadora do canal. Se você quiser dar uma força pra gente, aqui na descrição tem um link para você se cadastrar lá e ter direito a 100% do seu primeiro depósito em bônus até R$500. E além do bônus, você vai estar contribuindo com o crescimento do canal. Mas agora, já falei demais, bora pro que interessa. Bora para os jogos. Primeiro jogo do dia, às 7h30 da manhã, lá na Itália, a gente tem o Bolonha recebendo o Salernitana. Bolonha, quarto colocado, faz um grande campeonato italiano, em 29 jogos tem 15 vitórias, 54 pontos. Já a Salernitana é a lanterna, em 29 jogos tem apenas 2 vitórias, foi o time que mais perdeu no campeonato, 19 derrotas, tem apenas 14 pontos. Bolonha, segundo melhor mandante do campeonato, só pior que a Inter de Milão. E a Salernitana, segundo pior visitante do campeonato, tem 14 jogos, são 9 derrotas. Bolonha marcou gols em 9, não perdeu em 8. Já a Salernitana não venceu nas últimas 10, além de ter perdido em 8 das últimas 10 partidas. No primeiro turno, o Bolonha venceu a Salernitana por 2 a 1 fora de casa. O que eu gosto para esse jogo aqui, não tem muito o que inventar, é Bolonha para vencer a partida sem inventar muito. Fechou? Às 8h30 da manhã, a gente vai lá para a Bélgica, onde vai começar o Championship Round. A gente tem o Cercle Bruges recebendo o Clube Bruges. A gente vai reparar aqui que as equipes estão com uma pontuação um pouco diferente da fase anterior, porque os 6 primeiros se classificaram e tiveram suas pontuações divididas na metade. Somente o Anderlecht e o Antwerp já jogaram nessa segunda fase. O Anderlecht venceu o Antwerp por 1 a 0 e assumiu a liderança geral no momento. Porém, ele pode perder essa liderança pro Gilloise, que também joga nessa segunda-feira. Mas vamos pro que interessa, falar desse jogo aqui. A gente tem o Bruges, que é o terceiro com 26 pontos, e o Cercle Bruges, que é o quinto com 24 pontos. É importante para as equipes pontuarem porque, apesar do título ser difícil tanto por Bruges quanto pro Cercle Bruges, porque provavelmente esse título vai ficar entre Anderlecht e Gilloise, do terceiro e o quarto eles têm vaga na Conference League, que é um campeonato importante, principalmente para esses times medianos. É um campeonato que vale muito para eles, então é um confronto direto por essa vaga na Conference League. Cercle Bruges marcou o
gols em 9 das últimas 10 partidas, além de não perder em 8 das últimas 10 e mais de um gol e meio em 9. Já o Clube Bruges marcou em 9, mais 2 gols e meio nas últimas 5, além de gol no primeiro tempo em 8. O confronto direto entre eles é interessante para gols nos últimos 5. Em 4 a gente teve pelo menos 2 golzinhos na partida, e é esse mercado que eu pretendo trabalhar com vocês. Vou tentar pegar o mais de um gol e meio nessa partida. Fechou? Também às 8h30 da manhã, agora lá na Inglaterra, a gente tem o Leicester recebendo o Norwich pela segunda divisão da Inglaterra. Leicester, que liderou o campeonato todo, pipocou, no momento é o terceiro colocado, não tá nem conseguindo a vaga direta para a primeira divisão. Botafogou, essa é a verdade. O Leicester tem 38 jogos, 26 vitórias, 82 pontos. Vai enfrentar o Norwich, que é o sexto, que é o último time aqui na repescagem. Tem 39 jogos, ele tem 19 vitórias, 64 pontos. Norwich não pode bobear, porque tem um Coventry aqui na cola. Já o Leicester precisa muito da vitória, por quê? Apesar de ele ter um jogo a menos, ele tem pontuação a menos, então ele precisa vencer suas partidas para voltar aqui para a zona direta, que os 2 primeiros sobem direto para a primeira divisão. Um time que ficou todas as rodadas do campeonato aqui entre os 2 primeiros, nas últimas rodadas tem entregado. A gente viu isso acontecer no Campeonato Brasileiro e está acontecendo também na segunda divisão da Inglaterra. Leicester marcou gols em 8 das últimas 10 partidas, gol no primeiro tempo também em 8, já o Norwich marcou gols nas últimas 10, não perdeu em 9 das últimas 10, mais 2 gols e meio nas últimas 4, além de ambas marcam sim em 7. Confronto direto entre eles, no primeiro turno, o Leicester venceu o Norwich por 2-0. Duas equipes que vêm num momento muito interessante de 2 gols, o Leicester em 7 dos últimos 10, já o Norwich em 9 das últimas 10, e no campeonato as duas equipes têm praticamente 80% dos seus jogos com 2 gols, e é exatamente essa linha que eu vou trabalhar nesse jogo. Também vou trabalhar o mais de um gol e meio nessa partida. Vitória do Leicester. Pelo momento do Leicester e pelo momento do Norwich, eu prefiro ficar de fora. Leicester joga em casa, é favorito, porém tá pipocando nas últimas rodadas, então vou preferir trabalhar o mercado de gols na partida. Se no ao vivo a gente tiver a leitura com o Leicester muito bem, aí fica a seu critério, mas eu particularmente vou preferir trabalhar o mercado de gols por aqui. Fechou? Às 9h30 da manhã, a gente tem estreia do campeonato norueguês. A gente tem o Fredrikstad recebendo o Bodø Glimt, atual campeão, time que é campeão na Noruega toda temporada, fica revezando com o molde para quem vai levantar o caneco. Bodø Glimt, que perdeu seus 2 principais atacantes da última temporada, perdeu o Pellegrino, que foi para o Salt Lake na MLS, e perdeu também Mombangna, que foi para o Olympique de Marselha, vendido por 8 milhões de euros, uma das melhores vendas do Bodø Glimt nas últimas temporadas. Trouxe alguns jogadores interessantes e trouxe um jogador que era uma grande promessa da Noruega, inclusive saiu do Bodø Glimt, foi vendido para o Milan a peso de ouro, do Milan foi para o Frankfurt também a peso de ouro, acabou não vingando, foi emprestado para outras equipes e dessa vez está sendo emprestado para o próprio Bodø Glimt, que é o Hauge, era uma grande promessa da Noruega. Vamos ver se aqui jogando no Bodø Glimt ele reencontra o seu melhor futebol. Para os padrões do campeonato norueguês, é um cara que deve sobrar, então é um grande reforço para o Bodø Glimt, mas como falei, ele perdeu 2 grandes jogadores na última janela. Vamos ver como vai ser o Bodø Glimt nessa temporada. Falando do jogo difícil porque primeira rodada, Fredrikstad veio da segunda divisão, já o Bodø Glimt é o atual campeão da primeira divisão. Dificilmente a gente vai pegar odd desse tipo pro Bodø Glimt, mas por ser a primeira rodada é um jogo que eu vou levar pro ao vivo para trabalhar o mercado de resultados, mas acho interessante você trabalhar 2 gols, porque o Bodø Glimt, independentemente de ser primeira rodada ou última, é um time que sempre cumpre 2 golzinhos na sua partida, então gosto de 2 gols nessa partida. Fechou? Às 9h30 da manhã, lá na segunda divisão da Holanda, a gente tem o Emmen recebendo o Groningen. Que confronto muito importante para as duas equipes, porque o Groningen precisa vencer para tentar essa vaga direta, que os 2 primeiros conseguem um acesso para a primeira divisão diretamente. Já o Emmen quer conquistar uma vaga aqui na repescagem. No momento ele está se classificando, mesmo estando em 9º, até o 8º conseguem a vaga, porém, como falei para vocês já algumas vezes, o AZ não pode se classificar, porque já tem o time principal na primeira divisão. Então, por mais que ele fique aqui na zona de classificação, o 9º colocado vai no seu lugar, que no momento é o Emmen, mas ele precisa vencer para abrir pontuação aqui do Cambuur, que está empatado em pontos com ele. O Emmen mais de um gol e meio em 9 das últimas 10 partidas, além de gol no primeiro tempo também em 9, já o Groningen mais de um gol e meio nas últimas 6. Confronto direto entre eles, no primeiro turno a gente teve um empate em 0-0, foi um jogo que acabou decepcionando, porém agora as duas equipes têm muita necessidade, o empate não serve para ninguém, então eu gosto de trabalhar 2 golzinhos nesse jogo. Vamos em busca do mais de um gol e meio na partida.
Fechou? Às 11 horas da manhã a gente vai lá na quarta divisão da Inglaterra, onde a gente tem o nosso querido Notts County recebendo o Milton Keynes. Que confronto de um time extremamente over contra um time que precisa demais do resultado. A gente vai ver aqui, ó, o Milton Keynes no momento é o quarto, ele tem 70 pontos, tá? 3 pontos tanto do Wrexham quanto do Mansfield Town. Precisa muito da vitória para tentar essa vaga direta para a terceira divisão. Os 3 primeiros se classificam diretamente, enquanto do quarto ao sétimo disputam uma repescagem. O Notts County não tem mais objetivos no campeonato, joga livre, leve e solto, é um time extremamente ouro. Se a gente olhar aqui, o Notts County marcou gols em 8, sofreu em 9, mais 2 gols e meio nas últimas 5. Já o Milton Keynes, gol no primeiro tempo nas últimas 6, além de mais 2 gols e meio nas últimas 3. Confronto entre eles no primeiro turno, empate em 1-1. Que eu gosto para esse jogo? Jogos do Notts County, naturalmente eu gosto de trabalhar o mercado de gols, e nesse jogo então nem se fala, porque a gente tem o Milton Keynes que precisa demais do resultado, vai atacar muito e vai dar espaço para o Notts County, que tem um artilheiro da competição que vem fazendo muitos gols nas últimas partidas. Então o que eu gosto aqui? Gosto tanto do mais 2 gols e meio quanto do ambas as equipes marcam. Qual eu prefiro? Sendo sincero com vocês, na minha opinião, as duas entradas têm muito valor. Gosto das duas, aí fica a seu critério qual das duas você prefere. Fechou? Às 11 horas da manhã, também lá na quarta divisão, a gente tem o jogo entre o Stockport e o Wimbledon. Stockport, que é o líder em 39 jogos, tem 21 vitórias, tem o segundo melhor ataque do campeonato, 74 pontos. O Wimbledon é o oitavo, tá aqui na disputa para tentar essa vaga na repescagem, tá a 1 ponto do Gillingham, que é o primeiro time dentro da zona, então um confronto muito importante para as duas equipes, ninguém pode perder pontos nesse jogo. Stockport não perdeu nas últimas 7, além de ter marcado 3 gols nas últimas 2, já o Wimbledon é um time que vem no momento under, menos 3 gols e meio nas últimas 10, além de ambas marcam nas últimas 7. Confronto direto entre eles, no primeiro turno, o Stockport venceu o Wimbledon fora de casa por 2-1. Que eu acho interessante, apesar do Wimbledon não ser dos times mais overs do campeonato, a gente tem um confronto que vale demais para as duas equipes, o empate não é interessante para ninguém, então a gente vai tentar ir em busca do mais de 1 gol e meio nessa partida também. Fechou? Às 13 horas, pelo campeonato italiano, a gente tem o Lecce recebendo a Roma. Roma que está aqui na disputa para tentar uma vaga na Champions League, tem 29 jogos e 15 vitórias, 51 pontos depois que De Rossi chegou. A Roma deu uma crescente muito grande e entrou aqui de vez na briga por uma vaga na Champions League, vai enfrentar o Lecce, que é um time ali de meio de tabela, que em 29 jogos tem apenas 6 vitórias. Lecce sofreu gols em 9 das últimas 10 partidas e não venceu em 8, já Roma marcou gols em 9, não perdeu em 8 e gol no primeiro tempo nas últimas 9, confronto direto entre eles, no primeiro turno a Roma venceu o Lecce por 2-1, e nos últimos 5 jogos entre eles são 4 vitórias da Roma e 1 empate. O que eu gosto para esse jogo? Como falei, Roma com De Rossi vem jogando muita bola, tanto dentro quanto fora de casa, então quero trabalhar a favor da Roma nessa partida. Gosto do handicap asiático menos 0,25 Roma, que é isso, a gente precisa que a Roma vença a partida, porém se o jogo terminar empatado a gente perde apenas metade do nosso investimento, e também gosto da Roma para marcar gol na partida, aí fica a seu critério qual entrada você acha mais interessante. Porém, tem que deixar claro que a Roma para marcar o gol vai demorar um pouco para valorizar essa odd, deve valorizar ali por volta dos 40 minutos, então vai ter que esperar muito. Aí fica a seu critério se você já quer se expor no handicap menos 0,25 Roma ou se quer aguardar uma oportunidade de trabalhar o golzinho da Roma. Fechou? Às 13h30, pelo Campeonato Belga, a gente tem o Genk recebendo o Union Saint-Gilloise. Gilloise, que liderou o Campeonato Belga praticamente todo, acabou de perder a liderança para o Anderlecht. Por conta do que eu falei para vocês, teve a pontuação dividida, mas ainda tem seu jogo a fazer, vencendo ou empatando a partida, ele já assume a liderança. E o Genk, que está aqui para tentar uma vaguinha aqui na Conference League, foi um dos piores times da primeira fase, dos que se classificaram, e tende a ser o confronto mais fraco, teoricamente, para os dois times aqui que querem disputar o título, então o Gilloise não pode perder pontos contra o Genk. O Genk marcou gols em 8, sofreu gols em 8, já o Gilloise marcou em 9, não perdeu em 9 e mais de 1 gol e meio em 8. Confronto direto entre eles, na primeira fase o Genk venceu o Gilloise fora de casa por 2-0 e o Gilloise venceu o Genk fora de casa por 1-0. O que eu acho interessante aqui, que eu gosto de dois cenários, gosto do mais de 1 gol e meio na partida e também acho interessante trabalhar o Union Saint-Gilloise para marcar um golzinho na partida. É um time que tem o melhor ataque do campeonato, time que marca muitos gols, contra um time que joga sem responsabilidade, que vai tentar vencer para buscar uma vaguinha ali na Conference League. Então o Gilloise precisa muito desse resultado, vai se expor, já perdeu a liderança, então acredito que o Gilloise deva deixar o seu golzinho na partida também. Fechou? Às 13h30, pela segunda divisão da Inglaterra, a gente tem o Ipswich recebendo o Southampton. Ipswich, que é o líder, 39 jogos, 25 vitórias, 84 pontos, tem o melhor ataque da liga,
vai enfrentar o Southampton, que é o quarto no momento, mas tem 2 jogos a menos que o Ipswich. Vencendo esse jogo ele vai 77 e ainda vai ter 2 jogos a menos, pode vencer esses 2 jogos e colar, entrar de vez na disputa por uma vaga direta. Então um jogo muito importante para o Southampton. Ipswich mais 2 gols e meio em 8, já o Southampton mais 2 gols e meio em 8, além de gol no primeiro tempo nas últimas 7, ambas marcam em 7. Confronto direto entre eles, no primeiro turno o Ipswich venceu o Southampton fora de casa por 1-0. Que eu gosto para esse jogo, confronto direto, valendo vaga na primeira divisão, 2 equipes que vêm num momento muito bom para gols, o que dá pra gente trabalhar. Gosto do mais de 1 gol e meio na partida, porém se você quiser dar uma esticadinha nessa linha, dá para você pegar o mais de 2.0 gols na partida também, que deve valorizar a odd mais rapidamente. Aí o que você precisaria nesse caso do mais 2.0, você precisaria de 3 gols na partida, porém com 2, seu investimento já é devolvido. Aí fica a seu critério se você quer pegar o mais de 1 gol e meio ou o mais de 2.0 na partida. A gente vai precisar de 2 gols de qualquer forma, porém com 2 gols sua aposta é vencedora, na outra 2 gols seu investimento devolvido, a gente já não perde com nenhuma das 2 entradas. Fechou? Às 15 horas, pela segunda divisão da Holanda, a gente tem o time mais over da liga, que é o Young PSV, recebendo o Roda. Roda, que é o vice-líder, 31 jogos, 61 pontos, está na disputa aqui contra o Groningen para conseguir essa vaga direta, então um confronto muito importante para o Roda. PSV é o 18º, campanha bem ruim, porém tem a pior defesa da liga, 68 gols sofridos em 31 jogos, e é um time que faz muitos gols também, marcou 46, 28 pontos. PSV mais 2 gols e meio nas últimas 4, ambas marcam sim em 7, marcou 2 ou mais em 6. Já o Roda mais 2 gols e meio nas últimas 3, além de gol no primeiro tempo nas últimas 8. Confronto direto entre eles, no primeiro turno o Roda venceu o PSV por 2-1, e nos últimos 5 jogos entre eles, em todos bateu ambas as equipes marcam, e em 4 a gente teve pelo menos 3 golzinhos na partida. Que eu gosto para esse jogo, acredito ter um jogo muito movimentado e com um bom cenário para gols. Eu gosto do mais de 2.25 gols na partida. Que seria isso, a gente precisa de 3 gols na partida, com 2, metade do seu investimento é devolvido e a outra metade é perdida, então no caso de apenas 2 gols, a gente perde apenas metade do nosso investimento, mas acredito que a gente deva ter mais do que 2 gols nesse jogo. Fechou? Às 15h45 a gente tem poupa-tempo, a gente tem a Inter de Milão recebendo o Empoli, Inter líder disparado, se você olhar a Inter tem 11 pontos de vantagem pro Milan, vai enfrentar o Empoli que é o primeiro time aqui fora da zona de rebaixamento, cara, então aqui não tem muito o que inventar, a Inter precisa dar uma resposta pro seu torcedor, foi eliminado da Liga dos Campeões pro Atlético de Madrid, depois tropeçou contra o Napoli, um jogo onde o Napoli estava muito desfalcado, então não tem muito o que inventar aqui, é Inter de Milão para vencer a partida, sem muita conversinha aqui. Fechou? E para encerrar os nossos jogos, às 16 horas a gente tem o Leeds recebendo o Hull City lá pela segunda divisão da Inglaterra. Leeds, que é o vice-líder, 39 jogos, 25 vitórias, é o melhor mandante do campeonato, ainda não perdeu em 19 jogos, são 15 vitórias e 4 empates. Vai enfrentar o Hull, que é o nono, tem 58 pontos, vem fazendo um bom campeonato também, vem fazendo uma campanha bem mediana, o Hull, uma campanha bem digna. Leeds marcou nas últimas 10, não perdeu nas últimas 5, gol no primeiro tempo nas últimas 10, além de mais de 1 gol em 9. Já o Hull não perdeu em 8 das últimas 9, mas também não venceu nas últimas 5 partidas, são 4 empates e 1 derrota, sofreu gols em 8, gol no primeiro tempo também em 8, confronto direto entre eles no primeiro turno, empate em 0-0 jogando em Hull. Que eu gosto para esse jogo, por mais que o Hull venha num bom momento, o Leeds precisa muito do resultado e jogando em casa muito forte, como a gente viu, o melhor mandante do campeonato. Então aqui não vou inventar muito, eu gosto do Leeds para vencer a partida. Fechou? Então, pessoal, encerrado nossos jogos. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar um like aí para fortalecer, que me ajuda demais. E se você está chegando agora no canal, não esquece de clicar no botão de se inscrever e ativar o sininho para não perder mais nada do que rola aqui. Tô trazendo dicas, análises e palpites diariamente por aqui. Se você quiser o link do grupo do Telegram, tá aqui na descrição, sempre eu deixo uma entradinha lá. Aproveita e me segue lá no Instagram, que o link também tá aqui na descrição. Antes da gente ir pro nosso bilhete, lembrando vocês, EstrelaBet, apoiadora do canal. Se você quiser dar uma força pra gente, aqui na descrição tem um link para você se cadastrar lá e ter direito a 100% do seu primeiro depósito em bônus até R$500. E além do bônus, você vai estar contribuindo com o crescimento do canal. E agora no final do vídeo, vou deixar um bilhetinho pra vocês, tamo junto e eu fui! Pessoal, para hoje vou trazer uma duplinha, primeiro jogo Bolonha para vencer a Salernitana pelo campeonato italiano, a gente tem um dos melhores mandantes do campeonato, recebendo um dos piores visitantes e piores times da competição, e segundo jogo Handicap Asiático -1 Inter contra o Empoli, nesse caso a gente vai precisar que a Inter vença o jogo por 2 gols de diferença, porém se ela vencer por 1, nosso investimento já é devolvido, a gente já não toma head. Essa nossa dupla deu um total de 1,63 de odd, tamo junto e eu fui!